O segundo parâmetro para um planejamento de voo é o Ground Sample Distance, que é a sigla famosíssima GSD. GSD do inglês significa distância de amostragem do solo e corresponde ao tamanho de cada pixel representado nas imagens captadas durante o mapeamento aerofotogramétrico. O GSD usualmente é representado em centímetros. Por exemplo, ao informar que um mapeamento deve possuir um GSD de 5 centímetros, isso significa que cada pixel na foto representa 5 centímetros do terreno. Então vamos trazer isso para a realidade aqui. Tirei uma foto. A foto nada mais é do que um quadro assim, né? O que é quando a gente fala que uma câmera tem 20 megapixels? É a área, é o tamanho da foto realmente. Então, por exemplo, quando a gente fala megapixels, né, o M de mega significa 10 elevado a 6. Então, quando eu falo que uma foto tem 20 megapixels, é sinal que ela tem 20 milhões de pixels. Seria 20 vezes 10 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa foto é composta por 20 milhões de pixels. O que é um pixel? Quadradinho. Dá só uns minutinhos que eu vou desenhar aqui os 20 milhões, tá? Então isso aqui é o pixel. É a menor unidade da foto. Então não tem muito milagre. Pô, a câmera tem 12 megapixels. 12 milhões de pixels dentro daquela imagem. Beleza? E aí, quando a gente fala o GSD, trazendo isso para um tamanho maior, eu estou falando, na verdade, isso aqui, ó. Aumentei, né, o tamanho do pixel, e o pixel é quadrado. Então eu estou falando, na verdade, está quase um quadrado. Estou falando, na verdade, quando eu falo GSD, é esse tamanho aqui, ó. Tamanho do pixel. Então, se eu falo que um pixel, se o GSD do meu mapeamento tem 5 centímetros, então ele tem 5 por 5. Ou seja, eu vou conseguir identificar no solo detalhes de 5 centímetros para cima. Se eu quiser identificar no solo um objeto de 3 centímetros, você concorda que esse GSD aqui já não vai representar ele com muita fidelidade? É o que acontece com o mapa do Google Earth. Quando eu expando demais, ele começa a deformar tudo, porque o pixel é muito grande. Em média de 2 a 12 metros, dependendo da região, dependendo do satélite que for utilizado para a captação da imagem. Então, olha a diferença que a gente está falando. No melhor dos mundos, a gente vai ter um GSD lá de 2 metros. Aqui eu estou falando de GSD de 2, 3, 4 centímetros. O nível de detalhamento é muito superior. Tranquilo, então, o que é o GSD? E aí aqui a gente tem uns exemplos, ó. Aqui é um fruto de um mapeamento, é uma ortofoto já, pós-processada. O objetivo é identificar o detalhamento do carro, tá? Aqui eu tenho um GSD de 3 centímetros por pixel. Olha como é que eu consigo ver bem o carro. Beleza? Aqui eu já tenho um GSD de 5. Daqui para cá eu já perco um pouquinho de detalhes. Mas consigo ver que é um carro ainda. Daqui para cá, 10 centímetros. Você já consegue ver que diminuiu considerável. 15, 30, 50. Vocês nunca viram na imagem de satélite um carro, por exemplo, registrado. Ele sempre nunca aparece, você só consegue ver a rua. Não aparece carro lá na imagem do Google Earth, eu pelo menos nunca vi. Não registra. Então, aqui é um excelente exemplo para a gente entender a importância do GSD. Se eu quero fazer a inspeção do meu telhado, eu preciso ter um nível de detalhamento. Se eu quero fazer a topografia de uma mina de 60 hectares, cara, eu não quero ficar inspecionando para ver se tem uma pedrinha azul, roxa, amarela no solo. Então, pensando em ordem de grandeza, para a gente ter... Pô, James, está meio vago ainda. Cara, vou fazer uma inspeção visual, eu quero ter um GSD entre 1 a 3, 4 centímetros. Vou fazer um levantamento topográfico, a depender do meu objetivo, de 6 a 15 centímetros, eu estou muito bem servido. Beleza? Ou seja, eu consigo voar muito alto
Lembrando que o nosso limite aqui hoje, voando os drones classe 3, sempre na linha de visada visual, nós vamos poder voar no melhor dos casos a 120 metros de altura. A 120 metros de altura voando, por exemplo, com um Mavic 2 Pro, a gente costuma ter um GSD aí de entre 6 a 8 centímetros. Então é muita coisa, é muito detalhe. Um exemplinho aqui para a gente pegar na prática, né? Qual que é a matemática por trás disso, então? Repito, não existe uma definição de GSD ideal, já tinha comentado com vocês antes. Deve-se sempre entender o objetivo final do mapeamento para avaliar qual GSD melhor atenderá a demanda. Lembrando que a gente precisa de uma balança, né, entre produtividade e qualidade. O sucesso do meu projeto, da minha empresa, vai estar no encontro desse balanceamento. Então, o que acontece aqui? Aqui é o tamanho do meu sensor. E é por isso que esses drones estão aqui para a gente ter na prática esses exemplos. Aqui eu tenho o Mavic 2 Pro e aqui eu tenho o Mavic 2.1. O drone é basicamente o mesmo, mudar a câmera, vocês estão vendo? O que acontece? Esse aqui é um drone voltado para inspeção. Então ele tem uma câmera com zoom. Consigo aproximar sem ter que colocar o drone numa área de risco para colidir, por exemplo. Aqui eu já tenho uma lente fixa. Então esse drone aqui não me oferece o recurso de zoom. Mas quando a gente compara diretamente a câmera dos dois, olha a diferença de tamanho do sensor. O Mavic aqui, ó, ele tem abertura de 1 polegada. Tá vendo o tamanhozão da câmera aqui, onde capta e forma a imagem de fato? Já a câmera de cima, eu tenho um sensor de 0,5 polegada. Se você olhar bem lá no meio da câmera, o sensorzinho dela lá. O que isso quer dizer na prática? Esses dois drones voando na mesma altura, esse drone aqui, ele vai conseguir captar uma área muito maior, mantendo o mesmo nível de detalhe desse. Na prática, o que isso quer dizer? Este drone, para mapeamento, ele vai ser mais produtivo do que esse. Porque aqui eu consigo aumentar a altura sem perder detalhe. Ou eu posso voar mais baixo e ainda assim o tamanho da área que ele vai captar numa única imagem é muito maior, é o dobro do que o que a gente tem aqui. Então, se a gente está falando de GSD na prática, imagina que a minha empresa tem esse drone e a do Natan tenha esse. Nós dois somos concorrentes para fazer o mesmo serviço. Cara, eu vou conseguir ter um preço muito mais competitivo com esse drone. Por quê? Lembrando, sensor maior, melhor qualidade, maior produtividade e melhor qualidade eu vou conseguir. Se eu estiver voando baixo, para manter o nível de detalhe muito alto, eu consigo fazer esse mapeamento com 20 fotos, por exemplo. Vamos pensar que a única coisa que não está negociável, gente, sempre é a qualidade, beleza? É requisito do meu projeto ter, por exemplo, um GSD de 2 centímetros. Não é negociável, o cliente já falou. Ou o cliente falou, eu sei que é inspeção. Eu preciso ter um GSD de 2 centímetros. Com esse drone aqui, eu tenho duas opções para alcançar esse GSD. Eu posso voar baixinho, para ter um GSD de 2 centímetros, mas como a câmera dele é maior, ele vai conseguir captar uma área também maior, mesmo voando baixo. Então, o que isso vai resultar para mim? Menos tempo em campo, porque numa única foto ele cobre uma área maior que aquele. Menos tempo em campo, gerei menos fotos para voltar para o escritório, consequentemente meu processamento vai ser mais rápido, meu processamento vai ser mais leve e vou precisar ter uma máquina menos potente. Digamos que a empresa dele lá agora vai apresentar o mesmo orçamento para essa mesma demanda. Ele vai gastar mais tempo em campo, vai gerar mais fotos, porque ele vai ter que voar mais baixo que eu para ter o nível de detalhe. Se ele voar na mesma altura que eu, ele vai cobrir uma área menor do que a que eu cubro. Então, o que acontece aqui? Ele vai gastar mais tempo em campo, vai gerar mais fotos.
Ele já gastou mais tempo lá no campo e vai gastar mais tempo e vai precisar de um computador melhor para fazer um processamento. Tranquilo a relação? Então é bom a gente entender, não tem drone, da mesma forma que não tem um GSD ideal para tudo, não tem drone ideal para tudo. Quando eu for especificar o equipamento, eu tenho que pensar, pô, meu objetivo é o quê? É mapeamento? Mapeamento, eu preciso ter um sensor maior. Essa diferença ela vai ser mais relevante em grandes áreas, tá, pessoal? Se eu estou falando de uma área de um mapeamento de 20 hectares, cara, é pouca diferença. Mas, pô, só pego o levantamento de 300, 400, 500 hectares, cara, cada minuto a mais em campo era outra coisa que você poderia estar pegando. Em compensação, esse drone aqui, se o meu trabalho é ficar inspecionando visualmente uma fachada de um prédio, cara, é muito melhor. Porque aqui eu tenho o zoom, que é o recurso que aquele drone não tem. Aqui eu posso estar a 40 metros da fachada e eu vou puxar o zoom aproximando só a imagem. Como aqui a lente é fixa, o drone que vai ter que aproximar. Quanto mais próximo do obstáculo, maior a chance de um acidente. Então não tem drone perfeito, ideal. Cada um tem... Você ia perguntar, desculpa. Não, só curiosidade, diferencial, preço dos equipamentos. Você tem ideia atual? Cara, o preço atual do Mavic 2 hoje está na casa de uns 18 a 20 mil. E o Mavic 2.1 está na casa de uns 14, 16. Aí varia um pouco de revenda para revenda, mas para ter uma ordem de grandeza, é isso aí. Tá tranquilo aí? Então, consequentemente, o meu GSD vai depender de dois parâmetros básicos. A altura do voo e a qualidade da minha câmera. Concorda? Se eu tiver, com esse mesmo drone aqui, ó, por melhor que seja a câmera, se eu voo ele a 80 metros, eu tenho um GSD, por exemplo, de 2 centímetros. Se eu vou ele a 120, pode ser que esse GSD vá para 4 centímetros. Lembrando, quanto maior o GSD, menor o nível de detalhamento, é inversamente proporcional. Beleza? Então ele vai depender da característica da câmera e da altura de voo. Aqui a gente tem um exemplo prático. Digamos que uma mineradora contratou uma empresa para fazer um levantamento com drone para fazer a gestão do maquinário espalhado na planta, por exemplo. Então, o primeiro exemplo aqui é localização de carregadeiras de esteiras na planta. Cara, imagina que você tem uma planta lá de mineração de 1.500 hectares. É muita área grande para você ficar ali colocando gente para deslocar. Você faz um voo com o drone ali, depois trazer isso para o escritório e falar, tem um equipamento aqui, um aqui, um aqui. O objetivo é esse. Se o objetivo é reconhecer uma carregadeira de esteiras, vocês concordam que um GSD suficiente só para identificar que tem uma máquina ali, que eu consiga perceber que é uma carregadeira e que ela é de esteira, é suficiente? Eu não preciso ficar sabendo se tem uma trinca no material rodante da esteira? Meu objetivo é o quê? Localizar. Eu não estou preocupado em fazer a inspeção da máquina, eu quero só localizar na planta onde ela está. Então, digamos que isso aqui é meu mapeamento. Cada quadradinho desse aqui representa um pixel. Alinhado? Pixel é a menor unidade da foto. Trazendo esse exemplo aqui para cá, ó, esse mapeamento aqui, com esse equipamento desse tamanho, qual que é a relação aqui? Ó? Isso aqui é o tamanho real do equipamento. Esse é o tamanho do pixel da minha imagem. Com essa configuração aqui, eu consigo identificar onde está essa carregadeira? Consigo, não consigo? Esse aqui é o tamanho do meu pixel, esse aqui é o tamanho do equipamento, cara, consegui identificar onde ele está. Aí eu consigo, por exemplo, extrair a coordenada geográfica de onde está esse equipamento e o cara vai lá e busca. Concorda? Segundo exemplo. James, agora eu preciso de um levantamento com a qualidade tal que eu consiga calcular o tamanho da caçamba a partir da sua ortofoto, porque os meus operadores são qualificados por porte de equipamento. Caçamba de até tantos metros cúbicos. Essa lista de operadores, acima dessa, são esses operadores. Então, eu não quero mais saber simplesmente onde está o equipamento. Eu quero saber onde ele está e já conseguir definir se é o operador Sam ou se é o operador Williams que vai poder buscar.
Então eu tenho que ter um detalhamento que me permita o quê? Medir a caçamba. Vamos pensar aqui. Esse aqui é o tamanho da minha caçamba. Linearmente, né? A largura dela. Digamos que exista lá já uma relação entre a largura da caçamba e a capacidade dela, tá? Se for uma caçamba que bate aqui 2 metros, ela ocupa 80 metros cúbicos, por exemplo. Se for 5 metros, ela ocupa 100 e tantos. Por aí vai. Vamos supor que esse exemplo aqui seja o seguinte. Se eu quero agora definir o operador que pode operar essa máquina, eu tenho que ser capaz de conseguir medir o comprimento dessa caçamba aqui, não concorda? Com essa configuração de mapeamento, eu vou conseguir medir esse comprimento com precisão? Não. Por quê? O tamanho do meu pixel é maior do que o tamanho necessário que eu precisaria para conseguir a ponta de um pixel estar na ponta de uma caçamba e outro pixel terminar aqui. A minha unidade aqui, ela é maior do que o nível de detalhamento que eu preciso. Para eu conseguir fazer esse cálculo, essa medição, eu precisaria ter um GSD menor. Eu teria muito mais informação, muito mais GSDs aqui ao longo, eu conseguiria puxar, por exemplo, uma cota e medir daqui até aqui. Se eu sei que um pixel é 5 centímetros, por exemplo, eu ia contar quantos pixels teria aqui, por exemplo. A gente não, né? O programa vai fazer isso para a gente. A única coisa que eu vou selecionar é a opção de medir. Seleciona o ponto inicial e o final. Ele vai fazer o quê? Contar quantos pixels existe ali e te dar uma medida. No nosso caso, eu não tenho uma quantidade de pixels inteira aqui, tá vendo? Ele morreu no meio do pixel branco, ó. Então eu não consigo medir com precisão. Se eu não meço com precisão, eu não consigo definir qual operador vai poder tirar aquele equipamento de lá. Outro exemplo, vamos comparar que seja isso aqui, seja o telhado de uma casa. O pessoal da energia solar, que instala energia solar nas casas, usa muito o Google Earth para medir telhado, para já ter uma noção ali de quantos módulos ele vai conseguir instalar ali. Só que o GSD, cara, que o Google oferece, às vezes é muito alto. Quando o cara começa a aproximar do nível do detalhe da quina da casa, ele não tem precisão para acertar que é exatamente aquele ponto que ele tem que clicar para medir. Porque o GSD é muito alto. Com o drone, não. Você voando mais baixo, você teria um GSD que você conseguiria identificar o quê? Com precisão essa quina aqui, ó. Eu tenho um GSD tão pequeno que eu consigo ver a quina no meu mapeamento. Eu clico aqui na quina e mando chegar lá na outra, ó. Esse telhado tem 12 metros de largura, por exemplo. Lá no Earth é o mesmo exemplo. Está muito espalhado aqui, eu posso clicar aqui, 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 porque não tem precisão. Eu cliquei em ponto qualquer e trouxe no outro ponto qualquer. Que segurança que você tem? Equivalentemente seria esse exemplo aqui. Dúvidas? Isso aqui, mais uma vez, demonstra para a gente, não existe GSD ideal. Qual é o objetivo do meu levantamento? Se o meu objetivo era só, de fato, localizar o equipamento, não fazia sentido eu gastar mais tempo voando mais baixo, mais tempo processando, para querer medir isso aqui, sendo que eu não vou usar, entendeu? Então é isso aqui que a gente precisa, gente, ó. Equilibrar produtividade, agilidade com grana. Aqui eu nem coloco na balança a qualidade, porque para a gente a qualidade é negociável. Isso aí já está fato. Precisa atender o objetivo final. Os outros parâmetros que eu tenho é o quê? Ser mais produtivo e gastar menos grana. Ser menos produtivo e gastar mais grana. Temos que encontrar um equilíbrio. Pensando em GSD.